Bom, família, povo de Deus, família da fé, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Estamos aqui no empenho de um encontro de mesa, mas numa perspectiva de uma mesa que caminha, Sem dúvida. né? Que são os companheiros do caminho. Lembrando que foi uma mesa no caminho que iluminou os olhos dos discípulos no caminho de Emaús. Então, encontrar esse espaço de mesa para falar de coisas que vão iluminar os olhos do nosso entendimento. Companheiros, para quem não sabe, vem exatamente da palavra companes, que é aqueles que compartilham o pão, aqueles que comungam, que partem, que se transformam, né, na substância do pão compartilhado. Então, eu estou aqui com meu amigo Azaf, alguém com quem a gente tem compartilhando. Não tinha jeito melhor da gente inaugurar aí essa jornada, essa série. Então é o nosso primeiro episódio. Companes, companheiros do caminho. Como que é com queijos? É, com queijos. Hoje a gente teve um com queijos. Com Depois queijo. vamos ter lá com murcílis. Com murcílis, Aqui com tem picanhas. murcílis, com picanhas. Né? E com lagostes lá de Vitória. Isso lá, mesmo, lagostes. Como é que chama lá? Do Curuca? O Curuca. Gente, eu tenho Curuca. Que contar isso. Uma vez a gente estava num evento. Pois lembra, é, né? fui eu que levei todo Rapaz, mundo. você me levou lá e estava assim, em cima da hora e tal, temos que ir lá e força-tarefa, chegamos lá no Curuca. Foi ele que me introduziu no Curuca lá, né, no Espírito Santo. Ele falou assim, Paulo Júnior, de colocar na boca, é eu nunca experimentei coisa. Nada. E eu pedi a muqueca de lagosta com camarão rosa. Lagosta com camarão. Não é uma das melhores coisas? Não tem condição, não. E daí, tanto é que toda vez que eu vou lá, Zé, eu quero levar minha família, aquela mesa está lá até hoje. A praia encolheu, a praia expandiu. Mas o Curuca continua mesmo. Gente, o Azaf. Então, muito bom estar com você aqui. Uma honra, que bom que eu vim. Não é? Eu fiz todo o esforço, né, para estar aqui hoje, te ouvir, ministrar aqui para esses irmãos queridos. Nós temos quase 40 anos de companes. Exatamente. Nessa jornada de quando você começou com tudo que Deus estava te dando, toda a revelação, todos os desafios. Lembramos do nosso querido Ari Skates, né, que foi a ponte que nos aproximou. Exatamente. Há décadas atrás, nem lembro quanto tempo mais. Desde então somos irmãos, somos amigos, companes mesmo. Glória a Deus. Muito obrigado. A gente encontrou aqui agora, nós estamos aqui em Porto Alegre, no encontro aqui da Brada. E aí, encontrando com o Azaf aqui. Rapaz, a última vez que a gente encontrou foi lá no encontro apostólico lá de Vitória. De Vitória e tal. Lá do Mefibosete. E aí eu nem falei com ele, não. Porque eu, assim, no meu afã, meu empenho de entregar tudo, uma tarefa difícil lá. Porque lá com apóstolos, meu né? Deus do céu, tava lá todo mundo assim, né? Os baluartes da fé cristã do mundo todo reunido lá e uma relação muito forte. E eu fui convidado para ministrar num ambiente assim, né? E no afã de entregar tudo, eu falei que o Mefibosete caiu na mão da serva lá, bateu de cabeça e ficou aleijado dos pés. E aí, muito carinhosamente, o Azaf terminou a ministração, me chamou no canto e falou assim, Paulo Júnior, li tudo, procurei na internet, vi todas as versões, inclusive no original, não consta que ele bateu a cabeça. Só consta que ele caiu das mãos e ficou aleijado dos pés. Eu agradeci. Porque agora, toda vez que eu vou compartilhar sobre Mefibosete, de quem que eu lembro? Eu lembro do Azaf indo lá e fazendo um ajuste, uma tag, um termo de ajuste de conduta. Isso é amizade. Não, mas o Azaf, mas rapaz... Paulo, tu é um mestre. Azaf, mas eu acho que tem faltado essa nobreza. Foi um irmão do teu lado, não é, Azaf... Só quem não é, tem. Você já imaginou? Pode fazer isso. E falta essa nobreza de um cuidar do outro, de um ir lá. E às vezes o cara prefere comentar com os outros o excesso do que ir lá e fazer o ajuste de conduta.
Obrigado. Queria confessar aqui publicamente, se esse podcast chegar em algum lugar, se você participou daquela conferência, você sabe que eu fui devidamente ajustado aqui e o Mefosete não bateu a cabeça, ele caiu das mãos e ficou aleijado dos pés. Bem, fora Muito isso, bom. tu és um dom de Deus para a igreja e te amamos, te respeitamos. Minha casa te ama, meu filho te ama. Meu Deus, como foi bom ver ele aqui. Glória a Deus. Casado. Meu Deus, casado e caminhado. Nem almoçou com a gente. Pois é. Mas esse assunto de estar à mesa, né? De estar à mesa, de estar repartindo o pão junto, isso para mim é uma grande ausência na igreja e na própria família. Hoje as famílias não repartem mais o pão junto. Hoje é o WhatsApp, é a internet, cada pessoa num quarto, num canto da casa, com as suas mídias, com o seu mundo à parte. E a mesa é uma proposta de Deus para que a gente sente e reparta. É como se Cristo, no Salmo 23, estivesse nos levando do coxo para a mesa, e agora a gente está saindo da mesa e voltando para o coxo, porque agora a mesa ficou só lugar de comer, então é coxo. Sim, mas então é manjedoura. Eu quero dizer que nem é mais tanto um lugar de comer. Nem isso, né? É um lugar de passagem. A mesa se tornou um lugar de passagem que todo mundo passa rápido. Por exemplo, eu convidei meu filho hoje para vir para sentar à mesa. Mas ele, da aula, tinha 15 minutos para estar aqui, mas veio pelo menos para o abraço. Não, né? Aí, pronto, ele fez igual Jesus. Ele repartiu o pão dele e foi embora. Então ele veio. Vamos honrar a vida dele, ele veio, ele atendeu o convite. E graças a Deus ele não ficou para comer, para provar que a relação prevalece. E às vezes as pessoas falam, não posso ir para almoçar e acabam não indo. Aí era para comer. Não, ele veio repartir o pão, recebeu o pão dele e foi abençoado. A gente estava aqui sem combinar assunto, olha, a gente falando sobre isso, sobre relacionamento, sobre família, vê o que o Asaf aqui solfejou aqui no começo da nossa conversa. Deus quer resgatar tudo que se perdeu, a vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu, mais do que prata ou ouro, preciso da sua unção para resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Por quê? Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Vejo o tempo correr, vejo a vida passar, vejo o tempo ficar para trás, vejo meu filho crescer, e mesmo que o meu vigor pareça não alcançar, eu sei que meu Deus, que é rocha e escudo, me dá forças para lutar e vencer, pois Deus quer resgatar tudo que se perdeu, a vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu, mais do que prata ou ouro, preciso da sua unção para resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração.
Asaf, Onde está o meu tesouro? impressionante, assim, o Murilo sabe do que a gente vem conversando, o esforço, a gente tem ido a muitos lugares e a questão da família, e esse cântico fala de tudo, né? E ele vai falando da consciência do envelhecimento, Sem o dúvida, tempo está que não temos passando, as força. energias, e a gente percebe que nessa cultura do desempenho, da competência, esse abismo está aumentando, né, entre as gerações, o velho não tem mais lugar à mesa, a relação familiar não conta tanto quanto o desempenho, o sucesso, os empreendimentos, e sendo que tudo que Deus prometeu para Abraão era família, ele não prometeu outra coisa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Impressionante. Então, uma Nem era família. todas as igrejas da terra. Não era empresa, não era ministério. Nada. Asaf, não era casamento, era família. Casamento Abraão já tinha, mas não tinha família. Tinha mulher mais impressionante, com 70 anos de idade, parava o trânsito, mexia com a cabeça do farol, que podia ter mulher que quisesse. E do outro também, do outro rei. Tudo. Agora, mas não tinha o quê? Não tinha a mesa da relação, os filhos assentados ao redor, né? Os estrangeiros chegando. Por que a família é o lugar da mulher, do filho e do estrangeiro? Porque vai vir a nora. Você está recebendo uma estrangeira para ser família. Não é o parente, não é uma relação parental, né? Que deforma esse fisiologismo, né? Então, você sabe, assim, como é que tem sido essa percepção? Você passar nos lugares e perceber que o velho, às vezes, não está tendo esse lugar. Na própria liturgia, né? Assim, a gente vai vendo que a mesa está ficando bem seletiva, né? Eu vejo assim que nós estamos vivendo um mundo de modernidades. E quanto mais... E isso não é saudosismo, ninguém está falando de saudosismo aqui, não. Não. Eu fui um que fui acompanhando as modernidades, né? Eu fui um pioneiro Por sempre. em modernidades, em produção, em gravação, em coisas Em transgressão, novas, né? Quantas transgressões você fez, né? Muitas. É. Né? Mas o que eu fui vendo que toda essa modernidade foi deixando para um status antiquado, né? Quem vem atrás. Quem vem atrás começou a ter uma pecha de antiquado, descartável, que já passou, já não tem mais o seu lugar, que já era. Eu mesmo já fui questionado, né? Porque eu me mantive com o meu pastor Moisés Cavaleiro Moraes, foi meu mentor, meu discipulador por toda a minha vida. Como que eu continuava, né? Com um homem de tanta idade, por que eu continuava, né? Daí eu fui vendo, fui aprendendo a valorizar que aquele homem era quem cuidava do vaso de barro. Que eu continuava sendo um vaso de barro. Desde menino, eu comecei com 16 anos, gravei com 19 anos. Desde então, canto, toco, ministro, faço isso que você vê, que todo mundo identifica. Tenho as músicas que foram sucessos. Mas mesmo assim, eu já começo a me ver como alguém, né, facilmente deixado para trás. Que graças a Deus existe uma nova geração de música que não deixam as minhas músicas morrer, né? Então tem um Morada que grava a minha música, um Gabriel Guedes que grava... Mas você não acha que às vezes, aí eu quero até puxar essa reflexão com você, porque a gente tem essa liberdade. Porque, por exemplo, você compôs sobre paternidade, você escreveu sobre paternidade, você tem lá toda uma... Certo? Você tem quase que uma inologia lá em cima da paternidade. Eu escrevi sobre paternidade, né? E sobre essa alegria de ser, você lembra? Você falou, claro. Você fez o Alegria de Ser Pai, e eu fiz a Alegria de Ser, então a gente... No final do livro tinha essa música. Exatamente. Então, e aí, a sensação que eu tenho, eu queria te ouvir, será que essa continuidade, será que esse vigor que você consegue, o seu vigor em querer oferecer, e de alguma forma as gerações mais novas continuar vendo relevância em você, não passa pelo fato de que você priorizou a paternidade, tipo assim, que você
E que, na verdade, o mundo é um mundo de órfãos e viúvas. Eu acho que o fato de eu ter priorizado a paternidade na minha própria vida, ter honrado a paternidade espiritual, com todos os desafios que ela implica. eu Eu e você vivenciamos desafios complexos de paternidade, mas não abrimos mão. Eu creio que eu colho esse fruto. Eu colho esse fruto com discípulos mais novos que eu tenho. Tenho o Daniel de Souza, o Sóstenes Mendes, o Davi Silva, que são meus discípulos diretos. O Fernandinho e muitos outros irmãos que eu sou um tutor de longe. Mas você não acha que esses caras estão procurando em você a figura paterna? E todos me chamam de paizão. Rapaz. David Kilo me chama de paizão, Ana Paula me chama de paizão. Fica um recado aqui para as nossas lideranças. Nunca foi a competência. Nunca foi. É inquestionável, nunca foi. É inquestionável a habilidade musical, tudo. Mas com certeza, Azaf, a gente sabe que lá no fim não é isso. Não é isso. É a paternidade. É a expressão do amor na paternidade. Não é? É a certeza de que eu encontrei casa, eu encontrei mesa, família. Assim, eu decidi diante de Deus, eu quero ser sempre um lugar seguro. Isso. Eu sempre, igual a palavra em Isaías 61, que nós seríamos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para o nosso Deus. E uma vez meditando sobre isso, o carvalho é um lugar de refúgio. Refúgio, tem sombra, tem passarinho, tem grama fresca, tem ovelha, porque o carvalho puxa tem estabilidade. Tem estabilidade, não é uma árvore que vai tombar de qualquer forma. Você enxerga ela à distância. Tudo. Então, eu creio que a nossa vida foi isso. Que a minha vida continua sendo um lugar de estabilidade. Todo mundo olha para a minha vida e consegue ver pelo menos 5 alianças bem firmadas. Coerência, continuidade. Por exemplo, eu tive uma aliança inquebrável com Deus. Eu canto Deus está aqui toda a minha vida, porque eu identifico a presença de Deus na minha própria vida e em tudo que eu faço. Eu priorizei Deus na minha vida, então essa aliança é inquebrável. A segunda aliança que eu guardei foi com a igreja. Isso. A igreja independente de liturgia. Tudo, de qualquer coisa. Eu não fui um litúrgico, pelo contrário, eu fui um rompedor de liturgia. Exatamente. Desde o primeiro dia que eu apareci com um violão numa igreja metodista, cantando e batendo palma. Mas essa aliança com a igreja, de amar a igreja, de honrar a igreja, isso me colocou em todas as portas das igrejas. Isso é tão curioso na vida do Azaf que muita gente não sabe. Eu vou abrir um particular aqui, porque isso é importante ser dito para conferir autoridade. Se fosse do ponto de vista litúrgico, um dos lugares que o Azaf menos contribuiu na liturgia foi com a sua própria igreja local. Você contribuiu muito mais com a sua presença, com o testemunho, com a natureza, com a honra com que você dedicou aos seus líderes, porque você passava mais tempo fora do que cooperando com a liturgia local. Mas ninguém nunca me viu fora da igreja. Não. Ninguém pensou, o Azaf está indo embora, o Azaf vai para outra igreja, o Azaf vai abrir outra igreja. Nunca aconteceu. Ou nós temos que dar ao Azaf um título, uma posição. Não, pelo contrário, me tiraram os títulos. Pois é. Me tiraram os títulos, depois me tiraram o salário. Porque você não tinha tempo para falar, então... Não, me tiraram o título, depois do salário. E família. Continuei. Família. Na família. E criei meus filhos amando a igreja local. Sem ranço. Ama a igreja local, a Aurora ama a igreja local. Nós, como igreja, nós ofertamos nossa vida, nosso dinheiro na igreja em Porto Alegre. Família. É a família, é isso que você falou. Lá tem o Tim Ranzinza, tem a Tim Implicante. Tudo que tem direito. Tem o diácono, aquele radical demais que eu gosto. Tem aquela maionese ruim que você é obrigado a comer só para deixar a tia feliz. Tá, tudo certo. Tudo. Né? O café frio no fim da Pronto, meu Deus. Então, assim... Mas é a igreja, irmão. A família. Eu acho que, Azaf, a gente vem se distanciando cada vez mais do conceito igreja, família. A igreja se tornou quase que um lugar descartável. Que eu estou aqui hoje. Alternativo, né? Tipo assim, como que a gente criou? Como que a gente criou jargões do tipo? Sem igreja. Então quer dizer o quê? Sem família. Sem
Porque ser igreja é a família de Deus. O ser igreja quer dizer o quê? Então, eu não estou fazendo uma crítica, não é uma censura, mas você vê como é que isso vai criando uma confusão de conceito. Sim, Paulo escreve aos Efésios dizendo, a a igreja é a família de Deus. Ora, então, como que eu sou uma pessoa sem família? Então eu sou o quê? Eu sou um objeto, eu sou uma geração espontânea? Não, eu sou gerado de fé, de relacionamento de família. Outra coisa, vou mudar de igreja, então eu vou mudar de família? Vai mudar de família. Eu vou deixar tudo Não, atrás que eu tenho aqui não. e vou mudar de família lá. Não, eu vou continuar na família, ainda que eu esteja numa outra expressão da mesma família. Da mesma família. Pronto. Então essa consciência e aliança, não com o conceito, mas com a vida prática Isso. de igreja, ela afirmou sobremaneira a minha vida e ministério. E aí um bebê que não sabe falar e um velho que desaprendeu a falar, que já está caduco, então o bebê não sabe falar e por isso tem dificuldade. E o velho está desaprendendo a falar porque agora a cognição dele. Todos são membros da mesma família e têm lugar na mesma mesa. Porque nunca foi mérito. Para todos. Nunca foi mérito. Então, e a terceira aliança que Deus me ensinou a guardar foi com os meus pastores. Honrar a paternidade. Eu honrei a paternidade que Deus me deu toda a minha vida. Também nunca descartei a presença dos meus pastores, tanto um quanto outro, Erasmo e Moisés, a presença deles na minha vida. E essa paternidade, ela trouxe muita bênção. Eu tive a honra, Paulo, se eu estou de pé hoje, porque eu fui bem discipulado. É isso. Porque eu encontrei a paternidade. E a paternidade que eu represento, eu tive dos meus pais. Eles foram pais presentes na minha vida. Então essa é a terceira. Por isso que tomar uma decisão em cima de um pastor difícil é amargura. E tomar a decisão em cima de um pastor fácil é interesse. Então, não, pai, a gente toma a decisão pela relação, pelo que representa, meu Deus. Eu fui orientado, né, por esses pastores a não dar passos Isso. que me custariam coisas grandes. E que me custaram. A quarta aliança, só concluir, Claro. é a própria aliança com a família, com a minha família. A aliança que eu tive com meus pais, com meus irmãos, né, que por causa da minha vida de drogas, eu deixei muita coisa em aberto no que diz respeito a amor e honra com os meus próprios pais, que eu tive que resgatar no decorrer da vida. E isso trouxe muita bênção. E depois eu transferi isso para o meu próprio casamento. Eu e a Rosana estamos ali, 42 anos, de honra, de bênção, de vida, de amor, de também... o casamento é uma expressão prática de tudo que nós estamos falando. Exato. A mesa, numa casa, como nós falamos de Abraão aqui, Abraão tinha mesa com a sua esposa, ele partia o pão. E era uma mesa pelo caminho, né? Porque ele morava em tenda, então a gente está repetindo aqui a mesa de Abraão, com panes pelo caminho. A minha é quase assim também. Exato. A nossa, né? Exato. É quase assim que nós estamos sempre no caminho. Então, a mesa contigo hoje aqui foi no caminho. Foi totalmente inesperado, exatamente. Mas glória a Deus. Então, essa aliança com a família, ela é primordial em nós entendermos que as famílias precisam dessa mesa. Como o Asaf, ele tem autoridade para me corrigir toda vez que eu posso escorregar num conceito. Então é o seguinte... Asaf. Paulo, isso aconteceu uma vez. Não, eu tô brincando com você. Mas é porque foi tão bom, rapaz. Eu vi isso com. Conceito pronto. Rapaz, mas é porque. Você não tem noção da minha alegria, Asaf. Asaf, é muito triste. Rapaz, é muito triste esse falso pudor, sabe? A pessoa que opta pelo conforto da distância em vez do desafio da proximidade. Meu Deus. Então, é o seguinte. O Asaf, a gente comunga uma coisa aqui que é desafiadora, e não vou fazer disso aqui uma apologia da distância, mas é o seguinte, a gente falou de família, honra, comunhão, intimidade e tal, mas muitas vezes sempre vivido à distância, mas não é distância só de quilômetros, não, distância de prazo, 1 mês fora de casa, trabalho você foi gravar fora lá, meu Deus do céu. Tempo e mais tempo. Meu Deus. E às vezes lá,
filho, longe, desafio. Então, é real, é verdade que o tempo em família ele tem que valer pela sua intensidade e não pela sua extensão. Que tem hora que a gente está achando que é a quantidade de tempo que passa em casa e não a intensidade. É de gente que não aguenta mais ver a cara um do outro. Exatamente. Não aguenta mais a voz, não aguenta mais as maneiras, não aguenta mais as ações e as reações diárias, práticas, repetitivas, constantes. Uma das coisas que as viagens ajudam, primeiro, eu tô sempre com saudade. Exatamente. Uma coisa preciosa do viajar, eu tô sempre com saudade. Então, aquelas coisas que com as quais eu tenho dificuldade, tanto com esposa quanto filhos, 3 dias depois, viajando, elas já ficam pequenas. Até porque a gente vive bem o apocalipse, né? Eis que cedo vem, o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, essa distância, ela promoveu no meu relacionamento com a Rosana uma minimização das dificuldades e uma maximização das virtudes. Das virtudes, é isso. E isso foi muito precioso, isso deve acontecer contigo também. Que aquilo que está pegando, né? Você viaja e não pega mais. Exato, e aí você depois intensifica. 3, 4 dias já está com saudade, já quer vir de novo, já quer aguentar tudo de novo. Então, mas uma coisa que você falou, a intensidade. Eu aprendi, quando eu estou em casa, eu sou intenso. É isso aí. Eu sou intenso na atenção com a esposa, eu sou intenso no cuidado com os filhos, eu fui intenso no cuidado prático com a casa. Eu nunca deixei minha casa degringolar. Eu sempre, quando eu chego, eu é que arrumo o gás. Pronto, tem que estar tudo arrumadinho. Aí, ó. Tem que. Meu Deus, exatamente. Isso, rapaz. Revela que a sua atenção. Eu lembro, né? Sempre, quando eu chegava, tinha uma lista para corrigir o André. Pronto. Era a lista da viagem. Quando eu pegava o papelzinho que vinha metade da escola e a metade da irmãzinha que trabalhava lá em casa. É isso aí. Era para corrigir o André, mas isso nunca faltou. Isso era o direcionamento prático da nossa vida na continuidade. Gente, olha isso aqui. Altamente espiritual, na continuidade da nossa maturidade, do nosso esforço. Isso, esse cuidado, está funcionando, está isso. Então... Eu lembro uma vez que a Aurora me ligou, pai, tem que voltar rápido para casa. Eu disse, por quê, filha? Tá com saudade? Não, o gás estragou. Eu queria te pedir para a gente encerrar esse primeiro encontro nosso. Posso cantar mais um? Claro, mas eu queria te pedir uma coisa. Você vai cantar essa. Então canta essa, depois eu faço pedido. Depois eu faço pedido. Eu escrevi, chama-se Alegria de Ser Pai. Eu lembro disso. Que depois você transformou em Alegria de Ser. Exatamente. Que bom poder viver pela graça do Senhor, repartindo a minha vida, compartilhando amor. Enquanto os dias passam, enquanto o tempo se vai, eu desfruto a alegria de ser pai. Reúno os meus filhos à noite para orar e vejo quão precioso é com eles adorar ao meu Senhor eterno, que a cada dia mais e mais me enche de alegria de ser pai. Que eu possa sempre ser pros meus filhos um abrigo, que eu possa sempre ser o melhor e fiel amigo, que eu esteja sempre atento, nunca deixe de esperar, que eu seja o exemplo que ensina a caminhar, que eu esteja sempre em pé
quando tudo em volta cai, honrando sempre a bênção e a alegria de ser pai. Que eu esteja sempre em pé quando tudo em volta cai, honrando sempre a bênção e a alegria de ser pai. Muito bom, não é? Meu Deus do céu. Ó, seguinte, agora eu queria te pedir um favor, porque você já me concedeu esse favor lá atrás, quando foi lá o Alegria de Ser, a gente pôs a música. As duas músicas. Isso, agora eu queria te pedir um favor. Como nós estamos abrindo esse processo, vai caminhar, eu posso ter a honra de ter a primeira canção que você cantou aqui como a trilha sonora dessa caminhada? Já está dado. Então a gente vai ter, porque é isso. Eu Qualquer assim, bloqueio pode me falar que eu libero inteiramente. porque sabe, Azaf, é isso. Porque Eu te mando o link dela tá. gravado. Se os pais não se converterem aos filhos e os filhos aos pais, Não. é maldição. Não existe outra maldição. A maldição que está sobre Testamento com essa maldição. E a maldição que está sobre a humanidade não é no recurso, não é na competência, não é na metodologia, não é na estrutura, é nas relações e nas relações de família. Porque quem fez todas as coisas foi um pai que entrega o seu único, unigênito filho para ser primeiro de muitos irmãos. Venha sobre nós o teu reino, se faça a sua vontade, e a vontade dele sempre foi viver em família, em comunhão com seus filhos. Amém? Então você canta aí para a gente encerrar, abrimos com a canção, e você canta com ela aí, a gente está adotando aí como canção, trilha do Companheiro do Caminho. Deus quer resgatar tudo que se perdeu, a vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu, mais do que prata ou ouro, preciso da sua unção para resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Meu irmão, que privilégio, que honra, valeu. Um grande abraço para todo mundo aí. Seguimos, companheiros do caminho. Valeu, bênção. Amém.